a Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por falsidade ideológica eleitoral. Em outras palavras, Caixa 2. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o coordenador da campanha, Chico Macena, o ex-deputado federal Francisco Carlos de Souza e outras 3 pessoas que trabalhavam para uma das gráficas citadas na ação. A campanha de Haddad é investigada pela Operação Cifra Oculta da PF, um desdobramento da Lava Jato que apura o pagamento pela empreiteira UTC de dívidas da chapa do petista. De acordo com 3 delações premiadas, o ex-deputado Francisco Carlos de Souza recebeu por meio de gráficas ligadas a ele 2,6 milhões de reais em propina da Petrobras para pagar dívidas da campanha de 2012. O pedido para que o dinheiro fosse entregue à gráfica foi feito pelo ex-tesoureiro João Vacari Neto. Em nota, a assessoria de imprensa de Haddad afirmou que o indiciamento é um ato discricionário do delegado, é um ato discricionário do delegado João Luiz de Moraes Rosa, que também considerou o depoimento do dono da gráfica. Ainda segundo o texto, a equipe do ex-prefeito diz ter confiança de que a ação será bloqueada pela Justiça. Ô Andreasa, eu vou começar esse tema com você. O Haddad é considerado aí um nome forte para o futuro do Partido dos Trabalhadores, é um dos postes, digamos assim, do ex-presidente Lula. O quanto esse indiciamento atrapalha o ex-prefeito de São Paulo? E você acha que o PT perdeu um plano B? Que na verdade é a pergunta que a gente está fazendo para o nosso ouvinte também. Enfim, que análise você faz desse caso que repercute aí ao longo do dia? Patrick Santos, o PT não tem plano B, tá? O PT tem um único plano, Lula vai com ele até o final. Tenho falado sobre isso aqui com grande frequência. O que significa ir com ele até o final? Com sorte, não é impossível, o Lula poderá disputar a eleição, sustentado por recursos, liminares, criar condições para que ele possa disputar. Esse é o sonho do PT. Mas mesmo que ele não possa, que ele se veja, afinal, impedido, ele, Lula, tem um caráter plebiscitário já dado para essa eleição. Ou seja, com ou sem Lula, o candidato do PT será Lula. Ou seja, quem for o poste colocado lá, o voto petista será nele e será no Lula. Ponto final. Não considero, porém, que o Fernando Haddad fosse essa pessoa. Acho que a opção, aquele que figurará pelo Lula, caso não possa disputar, será o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Dito isso, especificamente sobre Fernando Haddad, ele é um queridinho da elite esquerdista, né? Da elite da esquerda caviar. Aí em São Paulo, né? A gente sabe exatamente do que a gente está falando. O pessoal da ciclovia, né, da ciclofaixa, como vocês chamam, o pessoal ali da Paulista. A turma da Vila Madalena. Isso, você sabe melhor do que eu. Exatamente isso. O Haddad constrói a sua figura tendo um pilar, a sua formação acadêmica, né, a sua capacidade intelectual, e aí alicerçada por essa galera. E o outro pilar é de também ser um político diferente, honesto, que não participa de falcatrua. Só que ele é candidato do PT, ele é filiado ao PT, né? Ele entra no esquema. É o mesmo esquema das outras campanhas todas do PT, do projeto de poder, de ocupação dos espaços petistas, qual seja dinheiro público, dinheiro da Petrobras ou de alguma empresa pública, superfaturado, pago para uma empresa, para uma empreiteira que faz chegar de maneira ilegal aos caixas do partido para pagar campanha, para sustentar o partido no poder, né? E aí as franjinhas, uns se beneficiam delas, outros não. As franjinhas são sítios, triplex, etc e tal. Não há muito mistério, Patrick Santos. É a velha estrutura partidária, um partido que tem um projeto autoritário de poder, entrou ali, disputou cargo majoritário, tá no esquema. Ô Madu, o que você achou desse indiciamento aí do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad? Olha, sinceramente não me surpreendeu. Eu estava até lembrando aqui, o Haddad sustentou uma polêmica ano passado, na revista Piauí, agora me escapa, mas enfim, era com digamos assim, um antipetista. E
Marcos Lisboa. Muito obrigado, Andreasa. E eu lembro que foram três réplica, depois teve tréplica, e o Haddad foi destruída pelo Marcos Lisboa. Uma argumentação perfeita. Então eu vejo que o Haddad é meio um tigre de papel, quer dizer, ele finge ser o que ele não é, né? Tanto o fato de ser queridinho, como essa Vestal, né? O Andreasa lembrou muito bem, disputou cargo majoritário no PT. Um abraço, meu nego, entendeu? Tá no esquema, é da quadrilha. E outros, e cargo majoritário também, sem ser majoritário também, ousaria eu dizer. Agora, teve um aspecto do comentário que o Carlos Andreasa fez, que eu achei muito importante, e que alguns jornais desse fim de semana também teve outros comentários sobre isso, que eu acho da maior relevância, que é essa possibilidade do PT e o Lula levarem a sua candidatura às últimas consequências, ou seja, mergulhar o Brasil numa crise institucional por conta de interesses, por conta de um projeto de poder que, na minha opinião, já está falido, que está já embicado, né, aproado na direção da cadeia, né, já está há muito tempo na mira da justiça, mas para tentar se safar, eles são capazes de tudo, inclusive mergulhar o Brasil numa guerra institucional. Numa crise institucional, né? Ou que eu falei guerra institucional, será, mas pode ser de repente num exagero muito grande, esses caras são capazes de colocar o Brasil numa guerra civil, por conta dos seus próprios interesses, né? Não de suas convicções. Eles não têm convicções, eles têm interesses. E em função disso, muito me preocupa realmente. O PT não tem plano B, eu concordo com o Andreasa, que fora a candidatura a Lula, você tem um arremedo, um poste, nenhum é competitivo, nem o Haddad, nem o Jacques Wagner. Agora, o preocupante nessa história o Lula, ao contrário de toda a legislação brasileira em vigor, se manter candidato e arremessar o Brasil numa crise que a gente não tem a menor ideia de como a gente vai sair dela e o que vai acontecer no final. Ô Luciana Verdolim, o que eles estão falando aí, o que Brasília comenta dessa ação da PF com relação ao ex-prefeito Fernando Haddad? Como é que isso está repercutindo aí em Brasília, Luciana? Olha, toda a ação da PF, toda a ação policial é vista com muita desconfiança e inclusive temor, ainda mais quando o assunto é Caixa 2, porque assim, o que a gente escuta de praticamente todos os políticos é que não existe, na verdade, campanha nenhuma em que não haja o Caixa 2. Romero Jucá, do PMDB, faz questão de ressaltar, inclusive, que ele não conhece nenhum político aqui do Congresso Nacional que tenha sido eleito sem ter utilizado do artifício. Então, é uma coisa que não começou com o PT, é uma coisa bem mais antiga. O PT realmente teve um papel importante aí em concretizar, em pavimentar toda essa estrutura na época do governo do ex-presidente Lula, mas todos os partidos hoje estão encalacrados com o Caixa 2 e quando começa a ter operação e indiciamento por conta exatamente dessa irregularidade, as pessoas já começam a ficar mais preocupadas, porque isso pode se estender também para outros políticos que estão sendo investigados. Legal, quer falar alguma coisa, Andreasa? Oi, vai lá. Queria, assim, complementar, e é verdade, a Luciana tem razão, infelizmente, a prática do Caixa 2 é generalizada na atividade política, tá? É claro que deve haver exceções, mas é um esquema generalizado. Não à toa se tenta relativizar isso, entubar isso como um dado da natureza, como se fosse um crime meramente eleitoral. Dito isso, crime é crime, Caixa 2 é crime, precisa ser punido. É importante, em ganchos como esse, falar da diferença entre os esquemas de poder no Brasil. Porque um dos problemas desse jacobinismo em curso, dessa caça às bruxas, é igualar crimes como aqueles decorrentes do projeto autoritário de poder petista, de tomada do Estado, de assalto da máquina pública, das estatais, para financiar a permanência no poder. É disso que se trata.
Foi isso que se fez no Brasil nos anos de governo petista? Nivelar isso com os outros grupos de interesse políticos corruptos para a riqueza individual, como se fosse a mesma coisa. Não são. É preciso punir a todos, mas é preciso ter clareza também de que se não tivermos nuance, se não conseguirmos fazer diferenciações sobre atividade criminosa no meio da política, nós vamos revitalizar o Lula. O Lula, não o PT. Tá? Porque eu já falei aqui, eu considero o PT uma força política acabada, destruída. O Mensalão e a Lava Jato acabaram com esse partido, não encanta mais ninguém. É sobre os escombros do PT, no entanto, que o Lula cresce. O Lula não precisa do PT. Cuidado com isso. Tem muito sentido isso mesmo que você disse, Andreasa. Madu, alguma coisa ou vamos seguir adiante aqui? Não, basicamente só é o seguinte, o Caixa 2 é crime de qualquer... Acho que o Andreasa quis dizer isso também, tem que ser punido de qualquer maneira. Agora, realmente, no caso do PT, não existem circunstâncias atenuantes. Existem circunstâncias agudizantes, né? Que só pioram o caso.